A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 3 da classe juvenis, que tem como título Amar a Deus acima de todas as coisas. Esta lição será ministrada no dia 19 de outubro de 2025. Temos como texto principal Marcos 12:30, que diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Isto é bênção para os nossos juvenis. Essa lição será maravilhosa para que eles tenham entendimento de que devem ter Deus como prioridade, como centro de suas vidas, para assim poderem ser conduzidos a uma vida de bênção, repletas de bênçãos. Sim, lutas é comum a todos os homens, mas aquele que serve ao Senhor, ele vence as batalhas. Mas o compromisso, a fidelidade deve ser direcionada ao nosso Deus, que tem cuidado de nós, que nos criou, que nos livrou do mal, que deu seu Filho por nós, demonstrou o seu amor imenso por cada um deles, por cada um dos nossos alunos. E assim é o poder do nosso Deus sobre a nossa vida. Será assim, será maravilhoso na vida de cada um dos nossos alunos, se eles entregarem o máximo de si. Deus abençoará certamente a vida dos nossos alunos. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio 6:1 ao 7, 10 ao 12, 14 ao 15. É uma palavra maravilhosa que deverá ser lida em sala de aula. Temos 3 objetivos. O primeiro é compreender o que significa amar a Deus acima de tudo, examinar as nuances do pecado, da idolatria, perceber o alcance de cumprir o maior mandamento. Meus irmãos, nós vamos iniciar a lição, mas antes eu quero só pedir desculpas a meus amados irmãos, porque vai ficar um pouco de chiado aí na sua aula. O ambiente que eu estou aqui, nós estou mexendo aos poucos, preciso cobrir, e está fazendo barulhinho, está chovendo, graças a Deus que está chovendo, que está com calorão aqui, mas nós vamos prosseguir, vou fazer o máximo para estar próximo aqui no microfone. Então vamos lá. Então nós vamos falar sobre o amor. O amor é um sentimento que o homem sempre buscou cantar em suas músicas e se expressar, né? A verdade é que o homem sempre buscou se expressar, falar sobre o amor a Deus, mas também o amor às pessoas, né? O amor eros que nós estudamos, também às pessoas, aos amigos, sempre procurou se retratar de alguma forma. Mas aí tem um porém, sempre de acordo, ou normalmente de acordo com a sua vontade, sua forma de amar. O importante é que o homem entenda que Deus tem o propósito para o amor, que deve ser vivido conforme a sua vontade, que deve ser vivido tanto o amor eros, tanto o amor fraternal, quanto o amor ágape. Deve ter um estilo que é de acordo com a vontade de Deus, para que assim seja bem conduzido e as vidas, todos que estiverem unidos neste amor, sejam abençoados de uma forma maravilhosa. Então, é possível amar sem ao menos conhecer a verdadeira fonte do amor? Certamente, nós vemos muitas pessoas dizer que amam, mas nós vemos aí na nossa sociedade que as pessoas falarem que amam, mas o exemplo ser diferente, a realidade, a ação ser diferente do falar. Então nós devemos vigiar, porque o nosso Deus sabe o que é melhor para nós, inclusive quando se fala sobre o amor. Tópico 1, o primeiro maior mandamento da lei. Jesus, ao ser interrogado pelos fariseus qual era o maior mandamento, ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O todo o teu coração, que é o núcleo, que é o centro das emoções do homem, é o coração. Então, o nosso Senhor Jesus falou de todo o coração, de toda a tua alma, que é o núcleo da vida espiritual, de onde ali nós nos relacionamos com o próprio Deus, o de todo o nosso ser, de todo o teu entendimento, com a tua mente, razão, todas as tuas forças, as suas ações, as nossas ações, com todo o nosso ser. Este é o primeiro mandamento. Jesus deixou bem claro em Marcos 12:30. Nós fizemos essa leitura. 1.1, amar a Deus de todo o coração. A palavra coração neste contexto quer dizer que ele é o centro das emoções humanas. Sabemos, quando lemos a palavra do Senhor, que do coração procedem as saídas da vida, procedem os pensamentos, é onde é pensado, de onde provém os desejos do homem, provém do coração. É tão simples nós entendemos isso, que muitas pessoas que não têm a Deus, as pessoas falam: estou sentindo vazio no coração, ou seja, falta de um sentimento, algo espiritual, um contato com Deus, porque procede do coração. Os intentos, eles saem do coração para a mente, para que a mente possa assim maquinar, entender ali, né, o que é certo, o que é errado. Aí nessa hora que a palavra do Senhor fala, que nós temos a nossa mente irrepreensível para o Senhor. Então é do coração que procede a vontade, os desejos humanos. O pecado se inicia no coração.
o pecado, o desejo mal, mas o desejo bom também se inicia no coração. Portanto, devemos guardar a palavra de Deus, como o salmista Davi falou: guardei a palavra do Senhor no meu coração para não... guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu tenho a palavra da verdade, se eu tenho o bem em meu coração, o mal não vai prevalecer. Esta é a instrução de Davi, do salmista Davi. Memorize, fala para os seus alunos, memorize a palavra em seu coração, guarde em sua mente, tenha isso, tenha a palavra do Senhor como centro para a sua vida, e assim sejam abençoados, sejam sempre abençoados e estejam sempre na presença de Deus. Este é o intuito. 1.2, amar a Deus de toda a tua alma. O termo alma, princípio vital, vida, é a essência do ser humano, é o espírito, a vida, a parte que vai existir para sempre. Portanto, de todo o nosso ser, é o que nós levaremos, é o que nós continuaremos, né, nessa vida, e a vida eterna que está reservada para nós, que somos crentes no Senhor, confiamos em Deus, sabemos do seu poder, e nós vamos morar no céu. O ímpio que continuar na sua maldade e não se arrepender dos seus pecados, o destino dele será diferente, nós sabemos disso. Mas a vida eterna está preparada para todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente. Por isso que nós devemos amar com todo o nosso ser. Porque quem não ama, despreza. E quem despreza, despreza com todo o seu ser também, certamente, porque é necessário que tudo, a verdade é que a ação vai refletir o que está no coração. Então, se a pessoa vive em práticas más, o seu coração está cheio de maldade. Por isso que nós devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Fale para o seu aluno, fale para os seus alunos aí em sala de aula, ame com todo o ser, com todo o seu coração, dê o seu melhor para Ele, por Ele são todas as coisas. O nosso Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor para tudo sempre. 1.3, amar a Deus de todo o teu coração, entendimento e força. A palavra entendimento se refere à mente, habilidades intelectuais, ou seja, aí do coração vai proceder os desejos, os intentos do coração do homem, naturalmente. Aí entra a questão da mente, o controle, o domínio próprio, ter domínio das suas ações. É por isso que nós devemos sempre ouvir a palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo fala para nós renovarmos o nosso entendimento, renovarmos, não mudarmos aquilo que o Senhor já determinou, mas temos como base, o mundo está sempre mudando, e nós precisamos também entender a verdade, precisamos saber, ter a palavra no nosso coração para termos o discernimento daquilo que é certo, do que é errado, ainda mais nos dias de hoje que se vive aí um relativismo moral. Todas as forças da nossa razão e do nosso entendimento. O Altíssimo deve ser o centro da vida do crente e o primeiro na lista de prioridades, sempre. O nosso Deus, a primazia deve ser dada ao nosso Deus, em tudo, em todas as áreas de nossa vida. Quando buscamos ao Senhor, iniciarmos nossa semana no domingo, pela manhã, isso é primazia, é estar iniciando a semana. Domingo é o primeiro dia da semana, muita gente acha que é segunda. Então, nós iniciamos na casa do Senhor, acordamos e já estamos indo ouvir a palavra de Deus. Fale para o seu aluno a importância de ter isso para a sua vida, sempre que estiver, sempre que Deus der a possibilidade a eles, que eles estejam sempre dando a prioridade ao nosso Deus, porque tudo provém dele, tudo provém do nosso Deus. Mas, infelizmente, há empecilhos que fazem o homem se desviar desta prática, né? Mas o nosso Deus, ele deve ser a prioridade, não como muitos fazem hoje. Muitos não têm nem como prioridade, né? Muitos ignoram a existência do próprio Deus, o amor do nosso Deus. O pecado da idolatria é o tópico 2. Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no canal e me ajuda a chegar nos 1000 inscritos, me ajuda aí se inscrevendo no canal. Muita gente assiste as nossas aulas, mas ainda não está inscrito, então eu peço seu apoio aí neste empenho. 2.1, conceito. E conceito de idolatria significa fazer esforço em vão. Isso é uma verdade, né? É verdade que muitos ignoram, muitos não gostam de ouvir, mas é um esforço em vão. Sacrifício de tolo, a palavra de Deus diz. Prestar honras divinas a qualquer produto de fabricação humana, tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. A adoração deve ser direcionada a Deus. Tudo isso se torna idolatria. E nós não estamos falando apenas de imagens, porque nós, quando lemos na Bíblia, nós vemos que o povo de Israel muitas das vezes adorou imagens, procurou ali imagens de outros deuses, de outros povos, né, de povos estranhos, praticando a idolatria. Mas a imagem nada é que um objeto que foi criado pelo homem. Portanto, se eu amo ficar mais aqui do que aqui na palavra de Deus, do que na Bíblia Sagrada, eu estarei fazendo o quê?
eu estarei idolatrando. O centro da minha vida vai ser aqui, o celular, a internet, as redes sociais. Esse será o centro da minha vida. E aí o resultado, a consequência, nós não precisamos nem entrar neste ponto, porque nós sabemos que Deus tem o melhor para nós e não é ali que nós encontramos o melhor para as nossas vidas. A idolatria sempre apareceu na Bíblia com contexto negativo, né? Sempre foi mal aos olhos do Senhor. Não tem alguma forma que retrate isso, não tem nenhuma passagem que retrate isso de uma forma boa. Paulo orienta a fugir da idolatria e João adverte a nos guardarmos dos ídolos. 2.2, agora a idolatria no Antigo Testamento. Encontramos na Antiga Aliança inúmeros momentos em que o povo de Israel se desviou do caminho de Deus, em muitas vezes. E tem um momento marcante, onde eles traíram a Deus. Foi um momento de alta traição a Deus. Quando Moisés subiu ao monte para receber de Deus as tábuas com as pedras, com os mandamentos, e ali ficando 40 dias, o povo ansioso criou imagem para adorar. Criou um bezerro de ouro. E assim eles adoraram esse bezerro. Foi um momento triste da história de Israel, que desta forma veio consequências gravosas para aquele povo, e aquele povo pagou o preço por causa da sua má escolha. Foi problemas, foram lutas, foram mortes, foram tantos problemas que Israel passou. Então, assim, logo depois, tempos depois, esse povo então retorna aos pés do Senhor, mas até chegar lá, até o momento do concerto, pagaram o preço. O sábio rei Salomão também se corrompeu com os ídolos de suas esposas e sofreu graves consequências. Salomão, então, teve várias esposas, o que não era a vontade de Deus, e Salomão sabia disso, mas ele teve esposas estrangeiras, esposas de outros países ali que adoravam outros deuses, né? Esse era o maior problema dessas esposas, porque elas, no caso ali, estava o jugo desigual. Salomão deveria ter a sua vida centrada a Deus. E sabendo que o homem, quando casa com a mulher, ele se torna uma só carne, é importante que o jugo seja igual. Então isso fez com que Salomão se perdesse na caminhada, passando também a idolatrar outros deuses. Veja como é rápido, veja como não é difícil de que o cristão pense que... O cristão às vezes pensa que está distante da idolatria, porque sabe que isso é o mal e sabe o que é que servir ao Senhor, mas o cristão tem que estar sempre atento se algo não está sendo o ponto principal em sua vida, e que isso não é o nosso Deus, que esse algo não seja o nosso Deus. O cristão tem que estar sempre atento para que a idolatria não faça parte da sua vida de forma alguma. Acho que além da chuva vai ter muito passarinho aí também. Depois tem uns 500 passarinhos aqui, irmãos. Por causa da chuva, né? Eles procuram abrigo, então tá um pouco de ruído aí, mas vamos lá, né? Vamos continuando aqui. 2.3, a idolatria no Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento ampliou aquele entendimento de que idolatria é aquilo que toma o lugar do próprio Deus. Tomou o lugar de Deus, está à frente daquilo que deve ser o centro da vida de todo cristão, isto é idolatria. Os piores ídolos são os do coração e não os manufaturados. Aqui está escrito em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. Paulo encontrou um ambiente de extrema idolatria em Atenas. Quando ele chegou ali naquele lugar, em uma viagem missionária, ele viu que havia ali várias pessoas adorando deuses variados, variações de deuses naquele lugar, mas havia ali uma placa de um Deus desconhecido, e Paulo foi estratégico. Ele aproveitou que tinha uma placa ali direcionada a um Deus desconhecido e falou do Deus verdadeiro. Ele aproveitou a oportunidade para falar da palavra de Deus, para falar que Jesus salva, que o Deus verdadeiro é Jeová. E ali ele conseguiu que pessoas ali, eu me lembro de Damares e mais alguém, que teve a sua vida transformada pela pregação da palavra de Deus, que aceitaram a Cristo graças à pregação de Paulo naquele lugar cheio de idolatria. E aqui tem uma pergunta: como seria se Paulo procurasse em nossos dias por idolatria? Com certeza encontraria muitas situações, muitos exemplos, né? Nós vemos as pessoas hoje idolatrando o dinheiro, o consumismo, a fama, o status, prazer, desejos carnais incontroláveis. Muitas das vezes a pessoa prioriza a carreira, o trabalho, deixa Deus em segundo plano, ou nem em plano nenhum. Isso ainda é terrível isso, né? Muitas vezes o relacionamento, as pessoas priorizam o relacionamento pessoal, o relacionamento conjugal, e também hoje as pessoas também se perdem muito com a questão tecnológica, idolatrando assim, ou seja, entendendo que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do próprio Deus.
então realmente a idolatria é algo que as pessoas hoje praticam de uma forma, nós podemos dizer, abundante na sociedade, né? São muitas pessoas que estão perdidas e o cristão, os nossos alunos, devido à idade, devem estar atentos, porque tudo isso aqui é prato do inimigo e é atual. Isso aqui está nas escolas, isso aqui está na mídia, isso aqui está em todo lugar. Não pode estar na casa do Senhor, na vida do crente. Se tiver alguém que for um mau exemplo, mesmo que esteja ali na casa de Deus, não pode ser acompanhado. O exemplo certo, o bom exemplo, é o exemplo daquele que serve ao Senhor, verdadeiramente tendo o Senhor como centro das suas vidas. É este o ponto, é assim que deve ser. Tópico 3, tipos de idolatria. 3.1, adorar os bens materiais. Amar o mundo e as coisas que nele há é uma forma de idolatria, como amor ao dinheiro, a avareza. Citei vários exemplos agora, Então são várias opções que as pessoas têm se perdido, idolatrando, colocando algo no lugar de Deus, tomando lugar, usurpando o lugar do próprio Deus. Tudo isso é armadilha, nós sabemos de quem? Do inimigo. O inimigo cega o entendimento dos homens, o inimigo coloca a cegueira espiritual, fazendo com que as pessoas não se importem com aquilo que é sagrado, fazendo dessa forma, agindo dessa forma, enganando as pessoas caindo no engano. Ninguém pode servir a dois senhores. Este é um fato, essa é uma palavra que é para nós. Para nós cristãos, não tem como servir a dois senhores. Isso fica bem claro quando Jesus fala, né? Não é possível que o homem sirva a Deus e sirva ao dinheiro, sirva a mamon. Essa é uma das advertências de Jesus, né? Ele fala, quando fala mamon, ele estava se referindo ao Deus do dinheiro, algo relacionado ao dinheiro. Então não é possível. Se eu for servir ao Senhor, eu sirvo ao Senhor verdadeiramente. O dinheiro é necessário. Todos nós precisamos de dinheiro, precisamos pagar nossas contas, então temos nossos afazeres. Nós temos que trabalhar, mas não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida é o nosso Deus. 3.2, adorar as pessoas. Não há problema em admirar alguém. Óbvio que não. Nós admiramos pessoas, amamos pessoas. O problema está na veneração. Quando essa pessoa se torna tão importante, mas tão importante que se torna mais central na nossa vida do que o próprio Deus. Muitas pessoas colocam imagens de pessoas importantes em seus quartos, em sua vida, no seu celular, no seu papel de parede. Isso esquece de Deus. Isto é veneração ao homem. Isto é idolatria. Isto é pecado. Isto é pecado. E os adolescentes, os juvenis, estão numa fase onde eles têm referências em suas vidas, principalmente porque a mídia hoje, né, antigamente, na época nossa, ainda havia ali a televisão, nós assistíamos desenhos, ficávamos mais ocupados, brincávamos nas ruas. Hoje já não se faz tanto isso, muito pouco isso. E as pessoas ficam muito na internet. E na internet tem muitas pessoas ali influenciando a nossa juventude, os chamados influencers. Então influenciam a nossa juventude para o mal. Se fosse influencer para o bem, tudo bem, né? Mas muitos estão para o mal, ensinando coisas erradas aos nossos alunos. E os nossos alunos muitas das vezes têm essas pessoas como referência em suas vidas. Não devemos ser fanáticos por ninguém, cantores, pregadores, influenciadores digitais. Ninguém deve tomar o lugar do nosso Deus. O nosso Deus é o centro. Que fique bem claro, através dessa lição para os nossos alunos, Deus é o centro de tudo. É o centro da nossa vida, Ele é o Criador. Então não temos dúvida quanto a isso. 3.3, adorar a si mesmo. Quando demonstramos o amor exagerado por nós, incorremos em um pecado de idolatria chamado de quê? Egolatria. Ego. Fala sobre ego. É a questão do homem que tem o ego grande, cheio de si. Pensa que é melhor do que os outros. Pensa que é maior do que qualquer pessoa. Muitas das vezes pode até pensar que é maior do que o próprio Deus. Ou às vezes não pensa porque não enxerga esta verdade, porque já está cego pelo engano do inimigo. O culto ao próprio corpo, nós vemos muito hoje as pessoas exaltando muito a si mesmas, a preocupação excessiva com a imagem, né, com a aparência, a questão também da popularidade, do status, quantos likes eu vou ganhar, quantas pessoas, seguidores, tudo isso é egolatria. Egolatria é a idolatria direcionada a si mesmo, a própria pessoa. Então é possível a pessoa adorar até a si mesmo, é esse narcisismo. Então as pessoas estão confundindo, estão confusas, né, com a verdade. A verdade é que Deus deve estar sempre como o centro das nossas vidas. Uma adoração à projeção da própria santidade, moralismo, ostentação de suas boas obras também é egolatria, quando a pessoa faz o bem, só que ele faz pensando em receber algo de volta, algo em troca.
uma demonstração pública, né, de santidade. Só que Deus não permite isso. Isso não é da vontade de Deus. Jesus, ele chamou a atenção dos escribas e fariseus. Nós vemos também o desfecho de Ananias e Safira, quando eles tentaram ali, né, achando que estavam enganando a Deus, mas também passando uma imagem também de espiritualidade ali aos outros, né, porque estavam dando os seus bens, vendendo os seus bens também. Então nós sabemos que eles foram mortos justamente por causa de quererem passar uma imagem de que não eram, né? E também tentando enganar a Deus, algo que é impossível ao homem enganar o próprio Deus. 4. Permaneçam no amor de Deus. 4.1. Ele nos amou primeiro. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é a forma de devolvermos o amor que recebemos do Pai, pois ele nos amou primeiro, dando-nos a vida. Glórias a Deus. Jesus morreu na cruz por nós. O Pai enviou o seu único filho, que não era necessário ele enviar, porque nós escolhemos o mau caminho, mas Deus abriu a porta de salvação a todo homem, a toda a humanidade, dando o seu filho amado, o seu filho encarnado aqui como homem, sendo que o homem deveria morrer pelos seus pecados. Jesus morreu em nosso lugar. Então um homem morreu por um homem e agora o sacrifício ficou de uma forma perfeita. Ficou de uma forma perfeita porque foi um homem por um homem, mas a verdade é que nós que deveríamos morrer, eu deveria morrer, você deveria morrer por causa dos seus pecados, mas Jesus morreu por nós e nós damos graças a isso, somos salvos em Cristo Jesus. Então ele nos amou primeiro, dando-nos vida e nos deu vida eterna, graças à morte de Cristo naquela cruz. Você já recebeu este amor em sua vida? Faça essa pergunta em sala de aula se porventura tiver alguém ali que ainda não aceitou a Cristo ou que está em um processo de transformação, está ocorrendo ali a mudança na vida deste aluno, e permita, né, ore para que Deus faça algo especial aí neste momento de aula, que Deus possa salvar também vidas através do ensino da palavra de Deus. 4.2. Amor e obediência. Jesus disse que se guardássemos os seus mandamentos, permaneceríamos em seu amor. Guardar os mandamentos de Cristo denota obediência. Quando nós guardamos a vontade de Deus em nossos corações, aquilo que Deus propôs, isso é uma demonstração de amor a Deus. E lá em 2 Coríntios 8.3, ou é 1 Coríntios 8.3, diz que aquele que ama a Deus é conhecido dele. Ou seja, quando nós amamos a Deus, Deus também demonstra o seu amor por nós. Guardemos então o seu mandamento, a sua palavra, em todo o nosso ser, né, coração, alma, pensamento, e dessa forma nós faremos a vontade do Senhor, os nossos alunos farão a vontade de Deus e serão grandemente abençoados. Então vamos aqui para a dinâmica, e se ficou alguma dúvida, eu peço aos amados alunos e irmãos em Cristo que comente, e também me fale, meu irmão, de onde você está assistindo essa aula? Fala aí para nós sabermos. Eu quero saber de qual lugar do Brasil os nossos amados irmãos estão. A dinâmica aqui é uma dinâmica bem simples para realizar, está em primeiro lugar. O tema é amar a Deus acima de todas as coisas. A base bíblica é Deuteronômio 6.5. O objetivo é levar os participantes a refletirem sobre o que realmente ocupa o primeiro lugar em seus corações e como demonstrar amor verdadeiro a Deus. Materiais necessários: corações de papel, um para cada aluno, canetas ou marcadores, uma caixa ou cesto rotulado como Coração de Deus. E uma música suave também, pode colocar uma música aí de fundo para realizar a dinâmica. Passo a passo, introdução, o líder explica. Deus nos pede para amá-lo acima de tudo, mas às vezes colocamos outras coisas em primeiro lugar, pessoas, sonhos, celular, dinheiro ou até nós mesmos. Reflexão individual. Entregue um coração para cada aluno e diga, no seu coração, escreva o que hoje tem ocupado o lugar mais importante na sua vida. Pode ser algo bom, mas que talvez esteja tomando o espaço de Deus. Dê uns 3 minutos para o aluno refletir sobre essa questão. Entrega simbólica. Coloque a caixa na frente e diga. Agora, se você quiser colocar Deus novamente em primeiro lugar, venha e coloque o seu coração dentro da caixa. Que simbólico, né? Muito simbólico, que maravilha. Esse gesto mostra a sua decisão de amar a Deus acima de tudo. Enquanto os participantes colocam os corações, toque uma música calma e incentive o momento de entrega. Que seja um momento de entrega simbólico, mas também real. E que esses alunos, né, os alunos possam ser movidos a entregar a sua vida a Cristo. Que maravilha. Compartilhamento. Pergunte, o que é mais difícil em colocar Deus acima de tudo? Por que é tão difícil colocar Deus acima de tudo? O que atrapalha? Como podemos demonstrar amor verdadeiro por Ele no dia a dia? Então encerre com leitura bíblica e oração. Leia Mateus 22, 37 ao 38, onde fala sobre o amor de Deus, né? Ou Marcos 12, 30, que nós lemos, e faça uma breve oração. Mensagem final: amar a Deus acima de tudo não significa deixar de amar as pessoas ou as coisas, mas colocá-lo no centro de tudo o que somos e fazemos. Quando Deus está em primeiro lugar, tudo o mais encontra o seu lugar.
Deus abençoe poderosamente a sua aula, a vida dos seus alunos, a sua semana, em nome de Jesus.